Foi como se alguém tivesse arrancado meu coração quando ouvi minha própria filha dizer aos irmãos que eu estava louca demais para continuar vivendo sozinha. Patrícia nem se deu ao trabalho de fechar a porta do quarto enquanto tramavam contra mim. Fiquei paralisada no corredor, segurando a bandeja com os cafés que havia preparado para meus 3 filhos. Eles tinham vindo me visitar naquele domingo, algo que raramente acontecia nos últimos anos. Agora eu entendi o motivo da visita surpresa. Ela já confunde os remédios, esquece o fogão ligado. Semana passada ligou para mim às 3 da manhã perguntando se eu tinha levado as chaves dela, dizia Patrícia com uma convicção que me gelou a alma. Aquela clínica que visitamos é perfeita, e com o dinheiro da venda da casa, podemos garantir um bom lugar para ela, e ainda sobra para cada um de nós. Não sei, Patrícia. A voz de Júlio soava hesitante. Acho que mamãe ainda está bem lúcida. Talvez seja precipitado. Precipitado? Ricardo interrompeu com um tom impaciente. Você quer esperar ela tocar fogo na casa? Ou cair e quebrar o fêmur como aconteceu com a mãe do Carlos? 6 meses no hospital e depois nunca mais andou. Ricardo tem razão, Patrícia continuou. É por amor, Júlio. Mamãe vai entender quando explicarmos. Além disso, já não está mais em condições de decidir por si mesma. Meus dedos envelhecidos tremiam tanto que tive medo de derrubar a bandeja. Dei alguns passos para trás, silenciosamente, como aprendi a fazer durante toda a minha vida. Não queria que soubessem que eu tinha escutado. Voltei para a cozinha, coloquei a bandeja sobre a mesa e me sentei na cadeira onde costumava tomar café com Antônio, meu marido, todas as manhãs durante nossos 47 anos de casamento. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enrugado, mas não emiti um único som. Aos 74 anos, aprendi a sofrer em silêncio. Respirei fundo várias vezes, enxuguei as lágrimas com o avental que usava e forcei um sorriso. Chamei meus filhos para o café como se não tivesse ouvido nada. Durante o resto da visita, servi bolo, contei histórias antigas que eles fingiam ouvir com interesse, e observei cada um deles com novos olhos. Patrícia, minha primogênita, sempre foi a mais ambiciosa. Notei como seus olhos percorriam a sala, como se já estivesse avaliando os móveis, decidindo o que valeria a pena vender e o que seria descartado. Ricardo, o do meio, apenas concordava com a cabeça, enquanto mexia no celular, provavelmente já calculando quanto dinheiro receberia com a venda da casa. E Júlio, o caçula, parecia desconfortável, evitando meu olhar. Talvez ele ainda tivesse alguma consciência. Mãe, você está se sentindo bem? Perguntou Patrícia com falsa preocupação. Está tão quieta hoje? Estou ótima, filha. Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Só um pouco cansada. Ontem fiquei até tarde assistindo aquele programa de culinária que gosto. Viu só? Patrícia sussurrou para os irmãos, achando que eu não ouvia. Ela nem tem noção das horas. Provavelmente dormiu com a televisão ligada a noite toda. A verdade é que eu tinha ido dormir às 22h, como fazia todos os dias. Mas não adiantava explicar. Eles já haviam decidido que eu estava senil. Quando se despediram, Patrícia me abraçou mais forte que o normal e disse que voltariam no próximo final de semana. Temos uma surpresa para você, mãe. Falou com um sorriso que agora me parecia sinistro. A surpresa, eu já sabia, era me informar que iriam me internar em um asilo para idosos. Mal posso esperar, respondi, beijando sua bochecha fria. Aquela noite foi a mais longa da minha vida desde o dia em que perdi Antônio. Deitada na nossa cama de casal, que agora parecia tão grande e vazia, deixei as memórias inundarem minha mente. As lágrimas que havia contido na frente dos meus filhos finalmente encontraram vazão, molhando o travesseiro que ainda guardava o cheiro fraco do perfume de Antônio, mesmo após 3 anos de sua partida. Conheci Antônio quando tinha apenas 19 anos. Ele trabalhava como pedreiro e eu como costureira no bairro. Nos apaixonamos rápido e nos casamos em menos de um ano. Não tínhamos nada além de sonhos e disposição para trabalhar. Quando engravidei de Patrícia, morávamos de aluguel em um quarto e cozinha nos fundos da casa de uma senhora. Antônio trabalhava em 2 empregos e eu costurava até altas horas. Muitas noites, adormeci sobre a máquina de costura, as mãos doloridas e os olhos ardendo, mas com o coração cheio de esperança. Cada centavo que economizávamos ia para o sonho da casa própria. Finalmente, conseguimos comprar um terreno pequeno nas bordas da cidade, que na época era praticamente zona rural. Lembro do dia em que assinamos os papéis. Antônio chorou, algo raro para aquele homem forte e reservado. Vou construir um palácio para você, Lourdes.
prometeu. Não foi um palácio, mas foi nosso lar. Aos poucos, tijolo por tijolo, construímos nossa casa. Antônio vinha exausto do trabalho e ainda colocava mais algumas fileiras de tijolos. Eu, mesmo grávida de 7 meses, ajudava como podia, carregando baldes de água, preparando a massa. Os vizinhos achavam que éramos loucos, construindo com as próprias mãos, sem contratar ninguém. Vocês vão demorar anos assim, diziam. E demoramos mesmo. Quando Patrícia nasceu, ainda não tínhamos terminado o telhado. Moramos por meses com lonas protegendo partes da casa da chuva. O chão ainda era de terra batida, sem piso, mas era nosso. E cada tijolo tinha o suor de Antônio e minhas preces impregnados nele. Ricardo veio 2 anos depois e Júlio 3 anos após. A casa crescia junto com a família. Cada cômodo tinha uma história, cada parede guardava memórias de sacrifícios. Antônio demorou 15 anos para terminar a casa como sonhávamos, trabalhando nos finais de semana, feriados, usando cada centavo que sobrava do orçamento apertado. Para que Patrícia pudesse estudar em uma escola melhor, deixei de comprar remédios para minha artrite. As dores nas juntas eram terríveis, principalmente nos dias frios, mas o sorriso da minha filha usando o uniforme novo compensava qualquer sofrimento. Quando Ricardo precisou de aparelho nos dentes, vendemos nossa única televisão. Para a faculdade de Júlio, Antônio adiou por anos a aposentadoria, mesmo com a coluna já destruída de tanto trabalho pesado. Nossos filhos vão ter o que não tivemos, Lourdes, dizia Antônio à noite, massageando as costas doloridas. Eles não vão precisar quebrar o corpo como nós. E assim foi. Patrícia se formou em administração e conseguiu um bom emprego em um banco. Ricardo se tornou contador. Júlio, o único que parecia ter herdado a sensibilidade do pai, tornou-se professor de história. Foram anos difíceis, mas felizes. Criamos nossos filhos com amor, com valores, com a certeza de que família era o bem mais precioso. Ou, pelo menos, era o que acreditávamos ter ensinado. A casa não era apenas um imóvel. Era o testemunho físico de nosso amor, nossos sacrifícios, nossa vida inteira dedicada àqueles 3 filhos que agora planejavam se livrar de mim para vendê-la. Na manhã seguinte, olhei-me no espelho do banheiro. Vi uma senhora de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, olhos cansados. Mas ainda era eu mesma ali dentro. Minha memória estava perfeita. Lembrava-me do dia do nascimento de cada filho, dos aniversários, das datas importantes. Sabia exatamente quais remédios tomar e em quais horários. É verdade que às vezes me confundia com o controle da televisão nova que Júlio me deu no último Natal. Tantos botões, tantas funções. E sim, uma vez liguei para Patrícia de madrugada, mas não foi por confusão. Foi porque ouvi barulhos estranhos no quintal e fiquei com medo. Acontece que era apenas o gato do vizinho. Nunca esqueci o fogão ligado. Isso foi uma mentira descarada. Talvez tenha acontecido uma única vez, anos atrás, quando Antônio ainda estava vivo, e Patrícia nunca esqueceu. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Senti uma força que não sabia que ainda existia. Não era mais a viúva frágil e dependente que meus filhos imaginavam. Era Lourdes Silva, a mesma mulher que ajudou a construir uma casa do zero, que criou 3 filhos em tempos difíceis, que cuidou do marido durante 5 anos de uma doença degenerativa sem nunca reclamar. Antônio, sussurrei para o espelho, quase esperando ver seu reflexo ao meu lado. Eles querem tirar nossa casa, nosso suor, nossas memórias. Mas eu não vou permitir. Enxuguei o rosto, arrumei meu cabelo e tomei uma decisão. Não seria descartada como um móvel velho. Aquela casa era minha vida, minha história, meu legado. E eu lutaria por ela. Primeiro, precisava entender melhor o plano deles. Peguei o telefone e liguei para Júlio, que sempre foi o mais sensível dos 3. Filho, estou me sentindo um pouco sozinha hoje. Você poderia vir tomar um café comigo depois do seu trabalho? Ele hesitou, e pude ouvir uma voz ao fundo. Provavelmente sua esposa, Mônica, com quem nunca tive muita afinidade. Após um breve cochicho, ele voltou ao telefone. Tudo bem, mãe. Passo aí por volta das 6, pode ser? Perfeito, filho. Vou fazer aquele bolo de fubá que você adora. Quando desliguei, senti um aperto no peito. Seria possível que até Júlio, meu bebê, estivesse realmente de acordo com aquele plano terrível? Ou ele apenas estava sendo manipulado pelos irmãos, como acontecia desde a infância? Passei a tarde preparando o bolo e arrumando a casa. Não por vaidade, mas para provar a mim mesma e a Júlio, que ainda estava perfeitamente capaz de cuidar de tudo sozinha. Limpei cada canto,
Espanei cada móvel, e quando terminei, a casa brilhava como nos velhos tempos. Júlio chegou pontualmente às 6. Percebi seu olhar avaliando a limpeza da casa, provavelmente surpreso. "Mãe, a casa está impecável", comentou enquanto me abraçava. "Sempre foi assim, filho. Você que não vem me visitar há tanto tempo que esqueceu." Ele corou, culpado. De fato, seus telefonemas e visitas haviam se tornado cada vez mais raros nos últimos anos. Desde que Antônio faleceu, parecia que eu tinha me tornado um fardo, uma obrigação incômoda a ser evitada. Sentamos na sala, com xícaras de café e o bolo de fubá entre nós. Conversamos sobre amenidades até que decidi mudar de assunto. "Júlio, estive pensando... Talvez vocês tenham razão. Essa casa está ficando grande demais para mim sozinha." Seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele engasgou com o café e precisou de alguns segundos para se recuperar. "Você ouviu nossa conversa ontem?" "Ouvi o suficiente", respondi calmamente. "Mas quero entender melhor. Que clínica é essa que vocês visitaram?" Constrangido, ele colocou a xícara na mesa e suspirou profundamente. Pude ver o conflito em seus olhos, a lealdade dividida entre os irmãos e a mãe. "Mãe, não é bem assim. Nós só queremos o melhor para você. Então me conte, filho. Qual é o melhor para mim, segundo vocês?" Lentamente, com frases entrecortadas e evitando o meu olhar, ele me contou sobre a tal clínica para idosos, que, segundo Patrícia, era de alto padrão. Ficava a quase 2 horas de distância, em outro município. Havia enfermeiras 24 horas, médicos de plantão, atividades recreativas. Um verdadeiro resort para a terceira idade, nas palavras do folheto que haviam recebido. Descobri que minha filha já havia até mesmo conversado com um corretor para avaliar a casa. O homem tinha vindo secretamente enquanto eu estava na missa de domingo, 3 semanas atrás. Patrícia havia usado a chave que mantinha para emergências, para mostrar cada cômodo, cada detalhe. "E quanto vale essa casa, segundo o corretor?" Perguntei como quem não quer nada. Ele disse que pelo tamanho do terreno e a localização, mesmo precisando de reformas, vale em torno de R$750 mil, respondeu Júlio, evitando meu olhar. Fiz as contas rapidamente. Dividido por 3, cada filho embolsaria R$250 mil. E eu? Ganharia um quarto compartilhado em uma clínica para idosos, longe de tudo o que conhecia, longe das memórias, longe de Antônio, que estava enterrado no cemitério a apenas 3 quadras dali. "Entendo", disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "E quanto custa essa clínica maravilhosa por mês?" "Cerca de R$8 mil", murmurou Júlio. Mais contas rápidas. Com o dinheiro da venda da casa, poderiam pagar menos de 8 anos de internação. E depois? O que aconteceria comigo quando o dinheiro acabasse? Seria transferida para uma instituição pública? Abandonada à própria sorte? E quando pretendem me contar sobre isso? No próximo domingo. Patrícia acha melhor estarmos todos juntos para conversarmos sobre o assunto. Para me forçarem a aceitar, você quer dizer? "Mãe, não é bem assim. É exatamente assim, Júlio. Vocês 3 decidiram meu futuro sem me consultar. Decidiram que sou incapaz de viver sozinha, sem nem mesmo perguntar minha opinião ou conversar com meu médico." "Mãe, nós só..." "Está tudo bem, filho", interrompi, segurando sua mão. "Agradeço sua sinceridade. Agora preciso pensar um pouco." Agradeci pela sinceridade e o dispensei com um abraço apertado. Vi a confusão em seus olhos. Ele claramente não esperava essa reação calma, quase resignada. Assim que Júlio saiu, peguei meu celular antigo e liguei para a única pessoa em quem ainda confiava. Nelson, meu vizinho de mais de 30 anos. Nelson era viúvo como eu. Sua esposa, Clotilde, havia sido minha melhor amiga. Juntas, tínhamos organizado festas juninas na rua, costurado roupas para crianças carentes, feito novenas. Quando ela morreu de câncer, 5 anos atrás, foi como perder uma irmã. Nelson morava sozinho na casa ao lado e sempre me ajudava com pequenos concertos. Tínhamos um acordo. Eu fazia almoço para nós 2 3 vezes por semana, e ele cuidava da manutenção da minha casa. "Nelson, preciso da sua ajuda", falei assim que ele atendeu. "Posso ir até sua casa agora? É importante." "Claro, dona Lourdes. Estou te esperando." 15 minutos depois, sentados na varanda de Nelson, contei-lhe tudo. Sua expressão foi mudando de surpresa para indignação à medida que eu narrava os planos dos meus filhos. "Isso é um absurdo, dona Lourdes. Você está perfeitamente lúcida. Como podem querer interná-la contra sua vontade?"
Eles acham que sou uma velha tola e confusa. Mas vou mostrar que ainda tenho muito juízo. Nelson coçou a barba grisalha, pensativo. Seus olhos azuis, ainda vivos e atentos apesar dos seus 78 anos, refletiam a luz do entardecer. Ele havia sido professor de matemática antes de se aposentar, e seu raciocínio lógico sempre me impressionou. Precisamos de um plano e de provas. Se eles estão tramando isso pelas suas costas, devemos documentar tudo. Como posso fazer isso, Nelson? Eles são meus filhos. Jamais imaginei que precisaria me proteger deles. É doloroso, eu sei. Mas às vezes precisamos nos defender até mesmo de quem deveriam nos proteger. Foi assim que começamos nossa investigação. Nelson me emprestou um gravador antigo que ainda funcionava. Era pequeno o suficiente para ser escondido facilmente, e a bateria durava várias horas. Escondi-o na sala, debaixo de uma toalha de mesa, e o ativei antes da visita de Patrícia no dia seguinte. Ela veio sozinha, supostamente para me trazer frutas. Durante a visita, conduzi a conversa cuidadosamente. Filha, ando pensando no futuro. Essa casa é grande demais para mim. Como esperado, Patrícia imediatamente aproveitou a deixa. Que bom que você está pensando nisso, mãe. Justamente queríamos conversar sobre uma clínica maravilhosa que encontramos. Você teria companhia, atividades, médicos por perto. E o que aconteceria com a casa? Perguntei inocentemente. Bem, teríamos que vendê-la, claro, para pagar a clínica. Mas não se preocupe, é por seu bem. E se eu não quiser ir? A expressão de Patrícia endureceu por um segundo, antes de voltar ao sorriso forçado. Reconheci aquela expressão. Era a mesma que ela fazia quando criança e não conseguia o que queria. Uma mistura de raiva e determinação. Mãe, você não está mais em condições de morar sozinha. Está ficando confusa. Semana passada mesmo você esqueceu onde tinha guardado seus óculos. Estavam na minha cabeça, Patrícia. Isso acontece com qualquer pessoa. Mesmo assim, já decidimos. No domingo, vamos conversar todos juntos e organizar sua mudança. Decidimos? Quem decidiu, filha? Vocês três ou um médico? Ela hesitou por um momento. Nós três, claro. Somos sua família. Conhecemos você melhor que qualquer médico. Entendo. E para qual data vocês planejaram essa mudança? Em 2 semanas. Já deixei um sinal na clínica para garantir a vaga. Eles têm lista de espera, sabe? É um lugar muito concorrido. Fiquei impressionada com a frieza com que ela falava sobre me arrancar da minha própria casa. Como se estivesse apenas organizando uma viagem de férias e não destruindo minha vida. Que bom que você cuidou de tudo, filha. Respondi com um sorriso tão falso quanto o dela. Sempre foi muito eficiente. Quando ela saiu, recuperei o gravador. Tinha a primeira prova concreta de que queriam me internar contra a minha vontade. Mas precisava de mais. No dia seguinte, pedi a Nelson que me levasse a um advogado. Ele me apresentou ao Dr. Marcos, filho de um antigo amigo seu. No escritório simples, mais organizado, expliquei minha situação. Dona Lourdes, o que seus filhos estão planejando é extremamente sério, explicou o advogado após ouvir a gravação. Internar alguém contra sua vontade, sem que haja realmente incapacidade mental comprovada por médicos, pode configurar vários crimes. Quero me proteger, doutor. E quero ensinar uma lição a eles. A senhora tem algum documento que prove que a casa é só sua? Que não foi dividida após o falecimento do seu marido? Felizmente eu tinha. Antônio havia deixado tudo documentado. A casa estava inteiramente em meu nome. Mostrei a escritura ao Dr. Marcos, que a examinou com atenção. Perfeito. Legalmente, eles não podem fazer nada sem seu consentimento. Mas pessoas mal-intencionadas sempre encontram meios de contornar a lei. Precisamos garantir que a senhora esteja protegida em todos os aspectos. Saí do escritório com várias orientações e uma sensação de alívio. Pelo menos agora eu sabia que a lei estava ao meu lado. Mas também sabia que seria uma batalha difícil. Afinal, eram meus próprios filhos que eu enfrentaria. Nos dias seguintes, Nelson me ajudou a instalar uma pequena câmera na sala, emprestada pelo filho dele que trabalhava com segurança. Também fui ao meu médico de confiança, Dr. Roberto, que me atendia havia mais de 20 anos, e pedi um laudo sobre minhas capacidades mentais. Dona Lourdes, a senhora está mais lúcida que muita gente da metade da sua idade, disse ele após os testes. Vou documentar isso detalhadamente. Enquanto aguardava na sala de espera, peguei uma revista antiga e comecei a folheá-la distraidamente. Foi quando vi uma reportagem sobre idosos abandonados em asilos por familiares interessados em seus bens. Histórias como a minha,
de pessoas descartadas depois de uma vida inteira de dedicação. Senti um nó na garganta. Como chegamos a esse ponto? O que aconteceu com os valores que tentamos transmitir? Com o laudo médico em mãos, visitei também o banco onde recebi a minha aposentadoria. Conversei com o gerente, um rapaz simpático que sempre me tratou com respeito, e expliquei a situação. Ele me orientou a mudar algumas senhas e acessos que meus filhos conheciam. A senhora deveria registrar um boletim de ocorrência também, sugeriu ele, para documentar o que está acontecendo, caso a situação piore. Segui seu conselho. Na delegacia, uma jovem policial ouviu minha história com atenção e indignação. Infelizmente, vemos muitos casos assim, Dona Lourdes, ela disse enquanto preenchia o formulário. Mas a maioria das vítimas só procura ajuda quando já é tarde demais. A senhora está fazendo a coisa certa ao se antecipar. Enquanto isso, fingia não saber de nada. Atendi ligações de Patrícia, respondi mensagens de Ricardo e até recebi Júlio mais uma vez para um café. Percebi que ele estava cada vez mais desconfortável com o plano, mas não tinha coragem de enfrentar a irmã mais velha. Mãe, você está mesmo bem vivendo sozinha? Perguntou durante a visita. Não sente medo, solidão? Às vezes, filho. Mas tenho minhas amigas da igreja. Tenho o Nelson, que sempre me ajuda. Tenho minhas novelas e meus bordados. A vida continua, mesmo sem seu pai. E esta casa, cada canto tem uma lembrança dele, sabe? É como se ele ainda estivesse aqui comigo. Vi seus olhos marejarem. Por um momento, pensei que ele fosse confessar tudo, desistir do plano. Mas o momento passou, e ele apenas assentiu em silêncio. No sábado anterior ao fatídico domingo em que pretendiam me dar a notícia, fiz um último preparativo. Com a ajuda de Nelson, retirei do porão uma caixa antiga que Antônio e eu mantínhamos guardada. Dentro dela havia algo que nem meus filhos sabiam que existia. Antônio sempre foi um homem previdente. Quando a cidade começou a se expandir em direção às áreas rurais, ele comprou um pequeno terreno com suas economias. Um dia isso vai valer ouro, Lourdes, dizia ele. O terreno ficou esquecido por décadas, registrado em seu nome e depois transferido para o meu após sua morte. Nunca contamos aos filhos sobre ele. Era nossa reserva secreta, nosso plano B para alguma emergência futura. Agora, aquele terreno valia uma fortuna. A cidade havia crescido exatamente naquela direção, e o que antes era área rural, agora era um bairro nobre. O que antes custara algumas centenas de cruzeiros, agora valia milhões de reais. Você acha que devo usar isso contra eles, Nelson? Perguntei, olhando para os documentos do terreno. Não é usar contra eles, Dona Lourdes. É proteger o que é seu por direito. Seu marido guardou isso justamente para garantir sua segurança. Use como ele gostaria que usasse. Nelson tinha razão. Aquele terreno não era apenas um pedaço de terra. Era a previdência que Antônio deixou para mim. Era sua forma de continuar me protegendo mesmo após partir. Quando o domingo chegou, acordei cedo. Arrumei-me com cuidado. Preparei um almoço especial e esperei. Coloquei meu melhor vestido, aquele azul marinho que Antônio sempre dizia que combinava com meus olhos. Prendi o cabelo em um coque simples, mas elegante. Queria enfrentá-los com dignidade. Eles chegaram juntos por volta do meio-dia. Patrícia trazia uma pasta com documentos, provavelmente já com todos os papéis prontos para eu assinar. Ricardo parecia impaciente, provavelmente pensando nos 250 mil reais que logo seriam dele. Júlio estava visivelmente nervoso, suando apesar do dia fresco. Mãe, você está elegante hoje, comentou Patrícia. Alguma ocasião especial? Apenas um almoço com meus filhos, respondi. Não é especial o suficiente? Servi o almoço que havia preparado com tanto carinho, a lasanha que era a favorita de Ricardo, a salada que Patrícia sempre preferia e o pudim que Júlio adorava desde criança. Conversamos sobre trivialidades, o tempo, as notícias, os filhos de Patrícia que raramente me visitavam. Finalmente, quando retirei a sobremesa, Patrícia pigarreou e começou seu discurso ensaiado. Mãe, nós três conversamos muito e chegamos a uma conclusão. Estamos preocupados com você morando sozinha nesta casa grande. Deixei que ela continuasse, explicando sobre a maravilhosa clínica, sobre como eu seria bem cuidada, sobre como a venda da casa seria necessária para pagar por tudo isso. Ricardo complementava com comentários sobre minha memória fraca e confusão frequente. Júlio apenas assentia, olhando para o próprio prato. Olha, já providenciamos tudo, disse Patrícia, abrindo a pasta e tirando um folheto colorido. Veja como o lugar é bonito.
Tem jardim, biblioteca, salão de jogos. Você vai adorar. E quando pretendem me levar para lá? Perguntei, ainda mantendo a calma. Daqui a 2 semanas. Já reservamos a vaga com um sinal. Você teria esse tempo para separar o que quer levar. O resto, bem, teríamos que doar ou vender, já que seu quarto lá não comporta muita coisa. Entendo, respondi tomando um gole de água. E a casa seria vendida imediatamente? Sim, já temos um corretor interessado. Ele disse que consegue fechar a venda em 1 mês no máximo. E vocês 3 dividiriam o dinheiro igualmente, presumo. Eles se entreolharam, surpresos com minha franqueza. Bem, uma parte seria para pagar a clínica, claro, explicou Ricardo. O restante ficaria em uma conta conjunta para suas necessidades futuras. Era mentira, claro. Pelas minhas contas, a clínica consumiria todo o dinheiro em poucos anos. Eles queriam a parte deles imediatamente. Acabaram? Posso falar agora? Eles se entreolharam, confusos com minha reação calma. Filhos, eu sei de tudo. Sei do plano de me internar contra minha vontade para vender minha casa e dividir o dinheiro. Sei das mentiras sobre minha saúde mental. E sei da pressa em resolver tudo isso. Seus rostos passaram da confusão para o choque. Do que está falando, mãe? Patrícia tentou disfarçar, sua voz subindo 1/8. Estou falando disso. Levantei-me e peguei o gravador que estava na estante. Apertei o botão de reproduzir e a voz de Patrícia encheu a sala. Mãe, você não está mais em condições de morar sozinha. Já decidimos. E disso? Mostrei a eles o laudo médico atestando minha perfeita capacidade mental. E também disso. Coloquei sobre a mesa a escritura da casa, inteiramente em meu nome. E por último disso. Peguei meu celular e mostrei a eles a foto do boletim de ocorrência que havia registrado. Os 3 ficaram pálidos. Patrícia foi a primeira a se recuperar. Mãe, você entendeu tudo errado. Estamos preocupados com você, só isso. Não, Patrícia. Você está preocupada com quanto dinheiro pode tirar de mim antes que eu morra. Você sempre foi assim, desde criança. Sempre querendo mais, sempre insatisfeita com o que tinha. Virei-me para Ricardo. E você, que mal me visita 2 vezes por ano, de repente está tão interessado no meu bem-estar? Ou será que são os 250 mil reais que te interessam? Por fim, encarei Júlio. De você, filho, confesso que esperava mais. Você sempre foi o sensível, o que parecia se importar. Mas no final, também se vendeu. Olha como fala conosco. Patrícia elevou a voz. Depois de tudo o que fizemos por você. Aquilo foi a gota d'água. Levantei-me, sentindo uma força que não sabia que ainda tinha. O que vocês fizeram por mim? Fui eu quem sacrificou tudo por vocês. Esta casa que vocês querem vender, eu e seu pai construímos com nossas próprias mãos, tijolo por tijolo. Para que você pudesse estudar em escola particular, Patrícia, eu costurava até de madrugada. Para seu tratamento ortodôntico, Ricardo, seu pai fez horas extras por 2 anos. E sua faculdade, Júlio, foi paga com o dinheiro que seria para a aposentadoria do seu pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram de tristeza. Eram de indignação, de raiva acumulada. Quando seu pai adoeceu, cuidei dele sozinha por 5 anos. Nenhum de vocês ofereceu ajuda. Nem nas noites em que ele gritava de dor, nem nos dias em que precisava ser carregado para o banho. Eu fiz tudo. E agora que estou sozinha, agora que finalmente poderia ter alguma paz, vocês querem me jogar em um asilo e dividir o que restou da minha vida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia parecia uma estátua de cera. Ricardo desviava o olhar. Júlio chorava silenciosamente. Pois bem, tenho uma surpresa para vocês também. Fui até o quarto e voltei com a caixa que havia retirado do porão. Abri-a e retirei uma pasta antiga. Seu pai e eu nunca contamos, mas além desta casa, temos outro patrimônio. Um terreno que compramos há 40 anos, quando ainda era área rural. Hoje, com a expansão da cidade, vale mais de 2 milhões de reais. Os olhos dele se arregalaram. Vi a ganância imediatamente substituir a culpa no olhar de Patrícia e Ricardo. E aqui está o testamento que fiz na semana passada. O terreno e esta casa serão doados para a instituição de caridade que cuidou do seu pai nos últimos meses de vida. Vocês não receberão 1 centavo. Você não pode fazer isso, gritou Patrícia levantando-se. Posso e fiz. O testamento já está registrado em cartório. E mais, se algo acontecer comigo, se eu for internada contra minha vontade, ou se sofrer qualquer tipo de abuso, o Dr. Marcos, meu advogado,
Tem instruções para apresentar as provas que coletei às autoridades. Inclusive esta conversa, que também está sendo gravada. Apontei para a pequena câmera escondida entre os livros da estante. Agora quero que saiam da minha casa. Todos vocês. Isso é ridículo, protestou Ricardo. Somos seus filhos. Não, Ricardo. Filhos não conspiram para abandonar os pais. Filhos não mentem sobre a saúde mental da mãe para tomar seus bens. O que vocês são, eu não sei mais definir. Mãe, por favor, vamos conversar. Júlio tentou, aproximando-se. Não há mais o que conversar. Saiam. Um a um, eles se levantaram. Patrícia saiu furiosa, batendo a porta. Ricardo murmurou algo ininteligível. Júlio foi o último, parado na soleira da porta. Mãe, me perdoa. Eu não queria... Vá embora, Júlio. Talvez um dia eu consiga perdoar. Mas hoje não. Quando finalmente fiquei sozinha, desabei no sofá. Todo o peso dos últimos dias caiu sobre meus ombros. Chorei como não chorava desde a morte de Antônio. Chorei pela traição, pelo desamor, pela ingratidão. Uma hora depois, ouvi uma batida leve na porta. Era Nelson. Dona Lourdes, está tudo bem? Vi seus filhos saindo apressados. Convidei-o a entrar e contei o que havia acontecido. Ele ouviu tudo em silêncio, oferecendo um lenço quando as lágrimas voltaram. A senhora foi muito corajosa, disse ele quando terminei. Poucos teriam a força de enfrentar os próprios filhos assim. Não foi coragem, Nelson. Foi necessidade. Eles me forçaram a isso. E agora, o que pretende fazer? Viver, Nelson. Viver cada dia que me resta com dignidade. E reavaliar quem realmente merece estar na minha vida. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei relembrando cada momento da criação dos meus filhos. Cada sacrifício, cada alegria. Onde foi que errei? O que poderia ter feito diferente? Teria sido muito permissiva? Ou talvez não tenha ensinado o suficiente sobre gratidão, sobre respeito aos mais velhos? As semanas seguintes foram difíceis. A casa, antes tão silenciosa, agora parecia ainda mais vazia. Não recebi mais ligações de Patrícia ou Ricardo. Júlio tentou algumas vezes, mas não atendi. Precisava de tempo para processar tudo, para curar as feridas. Nelson tornou-se meu anjo da guarda. Vinha todos os dias, trazia o jornal, me acompanhava ao supermercado, à farmácia. Às vezes, apenas sentávamos na varanda e conversávamos sobre os velhos tempos, sobre nossos cônjuges falecidos, sobre como a vida era imprevisível. Na manhã seguinte à confrontação, tomei outra decisão. Liguei para o Dr. Marcos e pedi que viesse até minha casa. Expliquei o que queria fazer. Tem certeza, Dona Lourdes? Ele perguntou preocupado. Absoluta. Pedi a ele que modificasse meu testamento. O terreno seria dividido em duas partes. Uma para Nelson, que tanto me ajudou, e outra para a instituição de caridade. Quanto à casa, deixaria para ver o que o futuro reservava. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Júlio. Sua voz estava embargada. Mãe, preciso te ver. Por favor. Após muito refletir, concordei. Ele veio sozinho, trazendo flores. Minhas preferidas. Lírios brancos. Parecia ter envelhecido anos em apenas 2 semanas. Patrícia e Ricardo estão furiosos, ele começou. Mas eu não consigo parar de pensar no que fizemos, no que íamos fazer. Me perdoa, mãe. Eu fui fraco, me deixei levar. Júlio, você é adulto, tem responsabilidade por suas escolhas. Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre. Só queria que soubesse que estou arrependido, de verdade. Olhei para meu filho caçula, o menino sensível que um dia foi, e senti um resquício do amor maternal que sempre tive. O perdão precisa ser conquistado, filho, com ações, não palavras. Ele assentiu, engolindo em seco. Farei o que for preciso. Nos meses seguintes, Júlio voltou a me visitar regularmente. Começou a ajudar Nelson nos consertos da casa. Levava-me ao médico, fazia compras. Aos poucos, nossa relação foi se reconstruindo. Patrícia e Ricardo, por outro lado, cortaram relações comigo. Soube por Júlio que estavam consultando advogados para contestar meu testamento, sem sucesso. A documentação estava impecável, e eu tinha provas mais que suficientes de suas más intenções. 1 ano depois daquele fatídico domingo, convidei Júlio para um almoço especial. Nelson também estava presente. Após a sobremesa, entreguei a Júlio um envelope. O que é isso, mãe? Abra. Dentro havia uma escritura. A escritura da minha casa, agora com o nome dele ao lado do meu. Mãe, eu não entendo. Mudei meu testamento, Júlio. Nelson ficará com metade do terreno,
A outra metade irá para a caridade. E você receberá esta casa, com uma condição: que eu possa viver nela até meu último dia. Mas... E Patrícia e Ricardo? Continuam não recebendo nada. Eles não aprenderam a lição. Você sim. Júlio chorou como criança. Prometeu que cuidaria de mim, que honraria a memória do pai, que nunca mais me decepcionaria. Não estou fazendo isso por gratidão, filho. Estou fazendo porque acredito que você realmente entendeu o valor da família, o valor do respeito. E porque, apesar de tudo, você sempre será meu filho. Naquele dia, entendi que o verdadeiro patrimônio que construímos não são as casas de tijolos, mas as relações que edificamos ao longo da vida. Algumas desmoronam, outras permanecem de pé mesmo após as piores tempestades. Hoje, 3 anos depois, vivo feliz na casa que construí com Antônio. Júlio se mudou para o quarto dos fundos com a esposa, e meu primeiro neto está a caminho. Nelson continua sendo meu vizinho e amigo fiel. Às vezes recebo notícias de Patrícia e Ricardo por terceiros. Nunca mais nos falamos. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para impor limites, para exigir respeito. Aprendi que a velhice não significa fragilidade. Aprendi que ainda sou dona do meu destino, da minha casa, da minha vida. E se você acha que é tarde demais para lutar pelo que é seu, para defender sua dignidade, pense em mim. Uma viúva de 74 anos que enfrentou os próprios filhos e venceu. Porque a casa que construímos não é apenas de tijolos e cimento. É feita de coragem, de amor próprio, de respeito. E ninguém tem o direito de tentar nos tirar dela. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.